Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho uma palavra de Deus, um ensinamento. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser uma palavra de ânimo, de força, de fé, mas vai ser um ensinamento para a tua vida. Eu vou passar para você 3 características de uma pessoa caída, de uma pessoa que já está caída, uma pessoa que ela vai sofrer grandes consequências se ela não se despertar. 3 fatores, 3 características de uma pessoa caída. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia e acompanhasse, porque é um estudo que eu vou passar para você. Se você tiver uma caneta, um caderno, um marca-texto, separe aí para você estudar junto comigo, aprender. Jesus disse que nós temos que aprender, conhecer a palavra dele, crescer na graça, no conhecimento, oração, jejum, estudo da palavra. Se você não estudar a palavra, se você não investir no estudo da palavra de Deus, você não vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Você não vai conhecer o que Deus proíbe e o que Deus autoriza você fazer. Então, a importância de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia na tua casa, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o início, no capítulo 2, no versos 9. Gênesis capítulo 2, versos 9. Anotou aí? Olha o que está escrito, preste muita atenção. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Anota aí. Deus ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, amém? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente foi do lado, né? No outro lugar. Mas a árvore da vida ficou onde? No meio do jardim. Guarda isso. A árvore da vida foi plantada no meio do jardim. E ali o Senhor diz que depois ele também plantou a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi no meio, porque não tem como você plantar 2 árvores no meio, né? É uma só, a outra vai ficar do ladinho. Amém? Preste atenção. Olha o que o Senhor diz ainda em Gênesis, no capítulo 2, no versos 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... A quem que ele ordenou? Ao homem ou à mulher? Ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, então Adão. Deus falou com Adão, dizendo... De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, ciência e conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você vê que Deus ordenou. Você vai comer de todas as árvores, mas da árvore da ciência, do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal, dela você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Certamente morrerás. Comeu, morreu, já era. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 3 de Gênesis. Olha, você vai ficar de cara com o que você vai aprender hoje. Gênesis capítulo 3, no versos... Vamos ver o versos 2. Gênesis capítulo 3, versos 2. Olha o que está escrito aqui. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Vamos ler o primeiro capítulo para você entender? O primeiro versículo, aliás, da tentação de Eva e a queda do homem. Vamos ler todo o capítulo 3, alguns versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Astuta, inteligente, esperta, sagaz. E esta disse à mulher, então a serpente, o diabo, né, a serpente representando o diabo, falou com a mulher. E ela disse assim, ó: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Você vê que o diabo já chegou colocando dúvida, né? É assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente, versículo 2, do fruto das árvores do jardim comeremos. Preste atenção. Eva respondeu à serpente: mas do fruto da árvore que está no meio do
do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Peraí, você está marcando aí na tua Bíblia, né? O que Jesus, Deus, o que Deus plantou no meio do jardim? Foi a árvore do conhecimento do mal? Não. Volta lá. Gênesis 2, 9. A minha parte aqui é a C. E a árvore da vida no meio do jardim. Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim. Não foi do conhecimento do bem e do mal. Não tem como plantar duas árvores juntas. E o que Eva respondeu para Satanás, para a serpente? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos e nem tocaremos nela, porque nós vamos morrer. Ela mentiu. Ou ela se enganou. Uma das duas coisas. Ou ela mentiu ou ela se enganou. Ela se equivocou. Duas características. Vamos ver agora. De pessoas caídas. Das duas, uma. Ou ela era mentirosa, porque ela disse uma coisa que Deus não disse. Ela disse: Deus disse que da árvore da vida que está no meio do jardim não comeremos. Mas Deus não disse isso. Deus disse que não vai poder comer da árvore que está do conhecimento do bem e do mal, não da árvore que estava no meio do jardim, que era da vida. Ela se equivocou, ou ela mentiu. Se equivocou por quê? Porque quando Deus ordenou, para quem que ele ordenou? Para Adão. Lembra que a gente leu ali? No versículo 16. E Deus ordenou ao homem. Então Deus, ele deu esse mandamento para o homem. A mulher não tinha sido criada ainda. Então vamos dar uma hipótese aí, vamos ajudar as mulheres, né? De repente Adão não soube explicar direito. De repente ele explicou relaxadamente. Ou de repente ela não prestou atenção, estava dispersa, não estava dando importância. Ou de repente ela usou de má fé e mentiu. E agora? De quem que é a culpa? De Adão ou de Eva? Aí você que vai defender. A mulherada defende a mulherada. Os homens vão defender os homens. Ou Adão não ensinou direito, ou Eva estava despercebida, não estava se importando. Lembra de Marta e Maria que Jesus disse? Marta, 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 tão afadigada. Presta atenção na palavra, que é mais importante, que Maria está aqui aos pés, prestando atenção na palavra. Isso ninguém vai tirar dela. Agora, quando você fica aí trabalhando, está perdendo o melhor, aquilo que ninguém tira de você. Então, olha só. Duas das três características de uma pessoa caída. Pessoa dispersa, a pessoa que não presta atenção, a pessoa que ela não dá importância para o estudo, ela não faz o estudo bíblico, ela não estuda a palavra, ela escuta o que falam, para ela assunta tudo. Falou, você falou que não pode, então tá bom. Você falou que pode, então tá bom. Ela não assunta, ela não tá prestando atenção, tá desperta, tá dispersa, tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver, coisas fúteis. Agora, se você perguntar de moda, de repente coisas terrenas, ela vai saber tudo. Mas quando é uma coisa séria, quando é algo sério, não tá nem aí. Fica preocupado com tudo, mas o que é sério não se preocupa. De repente se preocupa com a limpeza da casa, como Marta, né? Se preocupa, a casa é um brinco. Mas da palavra de Deus, é assim? Será que é assim? Não, mas acho que Deus disse isso. Não, mas Deus falou isso. E Deus não falou isso. Preste muita atenção. Uma pessoa que ela é desapercebida, uma pessoa que não está nem aí para prestar atenção. Eu já vi pessoas no culto que me deu vontade de chegar lá e dizer assim: pelo amor de Deus, larga isso e presta atenção na palavra. Eu vi pessoas no culto folheando a Bíblia, marcando com marca-texto. O pregador estava pregando em Salmos e a pessoa estava lá em Coríntios. Pelo amor de Deus, estava lá anotando isso, anotando aquilo, coisas que não tinha nada a ver, ou senão estava lá no WhatsApp, no Facebook. São pessoas que estão caídas dentro da igreja. Pessoas que estão caídas no Evangelho. Preste atenção. Não quer dizer que não tá, só porque não está dentro da igreja, só porque de vez em quando lê uma palavra, canta um louvor, ou até vive pregando, mas pessoas dentro da igreja estão caídas, porque estão desapercebidas. Deus falou isso? Deus falou isso e Deus não falou. Deus mandou fazer isso, mas Deus não mandou. Deus disse que isso não pode.
pode? Mas pode. Proibições. O nosso evangelho está sendo distorcido. As pessoas estão proibindo aquilo que Deus mandou fazer. E as pessoas estão liberando aquilo que Deus proibiu fazer. Por quê? São pessoas desapercebidas. Pessoas que não estão nem aí em aprender. Escutam falar de terceira, quarta, quinta língua e aí passa para você tudo errado. E aí por causa disso, por você também não aprender a palavra, não estudar, não se dedicar, você cai também. Porque você está fazendo errado. Deus disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu não sei se Eva mentiu, eu não sei se Eva estava desapercebida, mas algo aconteceu ali. Ou Adão ensinou tudo errado para ela, mas que teve erro e grave, teve. Porque ela quis passar uma coisa para Satanás que Deus não tinha falado. Lembra de Jesus no deserto com Satanás? Qual que foi a briga? Palavra, rebatendo palavra. Pega essas pedras aí, Jesus Cristo, e faça pão, vamos. Mostra que você é Deus mesmo. Jesus foi pela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou o que estava escrito. Jesus rebateu Satanás pelo que realmente Deus falou, porque ele estudou. Se você não sabe, Jesus até os 30 anos ele estudou muito. Ele vivia nas sinagogas com os doutores aprendendo as escrituras sagradas. E pessoas estão sendo destruídas porque não conhecem a palavra de Deus. Ah, mas Deus falou que é isso. Mas não é, Deus nunca falou que é isso. É você que está falando. É você que escutou algum desentendido de Bíblia, algum fraco de Bíblia falar e está passando para frente. Além de estar passando para frente o erro, você também está aí errando e feio. Como Eva, errou e errou feio. Feio e errou. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia que está escrito aqui, né? Está escrito, é a palavra. Vamos continuar que não acabou ainda não. Olha o que está escrito no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha a dúvida. Olha só a terceira característica de uma pessoa caída. Primeiro a gente já viu aqui, né? Ou é mentira, ou a pessoa tá aí desapercebida com as coisas, não tá nem aí com nada. Ou é mentirosa, né? Vive mentindo. A língua é venenosa, a língua é mentirosa, mente pra tudo. Ah, uma mentirinha pro bem. Desde quando? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que quem mente tem por pai o diabo. Mentiu, caiu. Vive mentindo, tá caído. Mentiu de vez em quando, tá caído. Mentirinha, tá caído. Mentira é do diabo e ponto final. Deus que disse, não é eu. Ou Eva mentiu, primeira característica, uma pessoa caída. Ou ela estava desapercebida, não prestou atenção direito no que Adão explicou. Ou de repente Adão ensinou errado, né? Vamos puxar para o nosso lado. Vamos ajudar um pouco a Eva. Alguma coisa aconteceu. Mas eu vou dar duas características aqui da mulher agora, neste momento, de quem foi enganada. Ou ela estava desapercebida ou ela era mentirosa. E a terceira, dúvida. Que Satanás falou. A serpente falou: certamente não morrereis. Colocou dúvida naquilo que Deus disse: você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Mas Satanás foi lá e colocou dúvida: certamente não morrereis. Olha só. Olha só que como Satanás é astuto. Ele te engana direitinho. Sabe que Satanás te engana direitinho? Ele usa a palavra, ele distorce a palavra de Deus. Aí você não entende, você cai certinho. Certinho. Olha aqui, ó. Porque Deus sabe, no versículo 5, acompanha na tua Bíblia. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, que é do fruto, do conhecimento do bem e do mal, não do que estava lá no meio do jardim, que é da vida, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe por que ele falou isso? Porque ele queria ser como Deus. Você lembra? Lá em Ezequiel está escrito isso. Ele queria ser como Deus. Ele desejou, ele invejou. Ele queria ser como Deus. Aí ele quis enganar Eva. Se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Desde quando você conhecer algo, você vai ser como Ele. Nunca você vai ter o poder de Deus. Nunca você vai poder dominar como Deus domina. Vai ter o conhecimento, mas esse conhecimento que Adão e Eva tiveram foi o conhecimento para derrota. Existem coisas que você pratica
que você acha, mas é conhecimento. A pessoa que estuda demais, tem pessoas que estudam demais, preste atenção, não estou falando da Bíblia, a Bíblia tem que estudar mesmo. Pessoas que estudam demais, religiões, seitas, pessoas que ficam se aprofundando em coisas que não tem que entender. Você não precisa saber disso. Você tem que conhecer como o teu inimigo age sim, mas não se aprofundar naquilo que não te condiz. Você tem que entender bem da palavra de Deus, porque se você entender bem da palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Pode vir a maior heresia, a maior seita diante de você, mas você vai pela palavra. Porque preste atenção, Jesus Cristo, quando rebateu com o diabo, com Satanás no deserto, Jesus Cristo ele lutou pela palavra. Jesus Cristo ele não estava ali, ele não estava interessado nos 30 anos que ele passou estudando, ele não estava interessado em conhecer as obras do diabo. Ele não estava lá no templo de Lúcifer, ele não estava lá no templo daquele. Não vou falar mais para não dar problema. Ele estava onde? Estava lá na igreja de Deus, ensinando, aprendendo. E ensinando também os doutores, porque a Bíblia diz que ele ensinava também, porque ele era muito inteligente. Né? O próprio Deus, a sabedoria, o verbo, né, encarnado. Então preste atenção. Jesus, ele se aperfeiçoou na palavra. Ele não se aperfeiçoou nas heresias. Ele não se aperfeiçoou nas seitas. Porque o diabo veio com seita, veio com heresia, veio com tentação. Mas Jesus foi pela palavra. A palavra basta. O que você precisa saber é da palavra. Se você entende da palavra, você derruba o diabo. Se você sabe da palavra, ele não te pega. Você tem que entender da palavra. Porque você vai entender, você vai saber o que pode e o que não pode. Você vai praticar conforme Deus manda. Meu Deus, eu nem podia falar isso aqui. Eu recebo cada pedido de oração. As mulheres, pastor, ora por isso. Eu falei, mas eu não posso orar por isso que está errado. Como é que eu vou orar por uma coisa que vai contra a palavra de Deus? Como é que eu vou abençoar algo que Deus não abençoa? As pessoas estão perecendo, estão morrendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Olha só, vamos ler de novo o versículo 5 de 3 de Gênesis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Realmente. Você sabe, ou depois que você tem uma certa idade, não digo criança, 5, 6 anos, tá mentindo e nem sabe que tá mentindo, né? Não sabe que tá falando coisa com coisa. Mas vamos supor 9 anos, eu acredito que já sabe o que é mentira, 8, de repente já sabe, 7. Eu acho que 7, 8 já deve saber o que é mentira. Já sabe o que é matar, já sabe o que é roubar, já sabe o que é dar um abraço, já sabe o que é pegar dos outros sem permissão, que isso é roubo. Ela não é. Então, o que ia levar de vantagem? Qual que era a vantagem de Eva conhecer o bem e o mal? Qual que era a vantagem dela? Ela foi gananciosa? Será que ali puxou o lado do pecado, o lado realmente carnal de Eva? Porque olha só, vários fatores negativos para Eva. Ela mentiu, ou ela estava desapercebida, não prestou atenção quando foi ensinada, se Adão ensinou certo, né? Se não ensinou, aí o problema é dele. A dúvida tomou conta do coração e também a ganância. Epa, Satanás disse que eu posso ser como Deus e vou conhecer o bem e o mal. Estralou os olhinhos. Ganância. Desejar ter o que não é teu, o que você não pode, que Deus proibiu. Pessoas estão derrotadas por não conhecerem a palavra de Deus. Casamentos estão sendo destruídos por não conhecerem a palavra de Deus. Pessoas estão gastando rios em dinheiro com a medicina, com a autoajuda, com a psicologia, com a psiquiatria. Pessoas gastam aquilo que não tem para consumir aquilo que não precisa. Pessoas estão sendo destruídas dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, na vida sentimental, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí você pega e entra dentro de uma igreja dessa que o pastor fala que preto é branco e você acredita. Como diz meu marido, é piolho, vai na cabeça dos outros. Cada heresia, meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção.
A heresia leva você para o inferno. A distorção da palavra conduz você para o inferno. Ela faz você ser uma pessoa caída aqui na terra, derrotada, porque Eva pagou. E nós pagamos por consequência do erro dela. Mas graças ao nosso Senhor Jesus e Salvador, glória a Deus, pode glorificar o nome dele, aleluia. Graças a Jesus Cristo nós temos a misericórdia hoje dos nossos pecados sendo perdoados. E através de um conhecimento profundo da palavra e obediência da palavra, nós temos uma vida abençoada aqui na terra, com muita luta, muito sacrifício, muito esforço, mas conseguimos. E a salvação eterna. Porque Eva sofreu. Adão sofreu. Porque daí foi na conversa de Eva também. As pessoas caídas, preste atenção no que eu vou falar para você. As pessoas caídas, elas vão querer levar sempre alguém junto com ela. Eva estava caída já. Eva estava caída. Mas ela estava no jardim ainda. Ali não tinha circunstância nenhuma para ela cair. Ela não estava com a vida destruída. O casamento dela era abençoado, porque não tinha pecado. Pensa que maravilha, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Você estava lá no oba-oba, vida boa. Mas ela caiu, já estava caída dentro do paraíso. Só que ela mesmo caída, ela quis arrastar um que estava firme, ela quis levar para junto dela. Um caído sempre vai querer puxar outro caído. E se você não entende da palavra de Deus, se você se deixa enganar, porque Adão recebeu a instrução de Deus. Deus falou, ó, face a face, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer tudo, mas menos daquela. E eu tenho certeza que aquele fruto era diferente. Eu acredito que Adão não foi enganado, porque Eva comeu e foi dar para Adão. Eu acredito que a fruta era diferente, porque a Bíblia diz que todas as frutas eram formosas à vista. Então aquela fruta, ela tinha algo diferente. Uma para diferenciar entre as outras, porque podia comer de tudo. Preste atenção, podia comer. Olha só, eles podiam comer da árvore da vida, porque Deus não proibiu. Meu Deus, tem que voltar lá. Capítulo 2 de Gênesis. Olha só, na parte B. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, Deus plantou a árvore da vida eterna, no meio do jardim. Mas você podia comer todas, até a da vida. A da vida podia comer, mas a do conhecimento do bem e do mal não. Que estava do lado da vida, provavelmente. Ou mais longe, não sei. Mas não estava ali, no meio não estava. De repente estava lá do outro lado. Mas justamente, ela passou por aquele que ela não podia. Ela estava próximo daquilo que ela não podia tocar. Por que ela se aproximou daquilo que ela não podia tocar? Você vê que aquilo que é proibido te aproxima, faz você ficar próximo. Satanás, ele é astuto. É astuto. Porque logo depois, olha só. Quando eles caíram, Deus disse bem assim, ó, vamos tirar ele daqui. Deixa eu achar o texto aqui que eu me perdi agora. O Senhor, no versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis, do 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Falou para o Espírito Santo, para Jesus Cristo amado. Sabendo o bem e o mal. Ora, pois agora que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Deus não proibiu deles comer a árvore da vida. Olha só para você ver como o Satanás é sujo. Porque se Satanás induzisse ela para comer a árvore da vida, eles iam ter eternidade. Eles nunca iam pecar daí. Ah, meu Deus. Mas justamente como Satanás sabe o que pode e o que não pode. Sabe? Você sabia que Satanás, ele conhece a Bíblia? Ele conhece de Gênesis e Apocalipse. E ele vai colocar na tua frente aquilo que você não pode fazer. Ele vai te conduzir aquilo que Deus proibiu. Satanás, ele nunca vai te conduzir aquilo que vai te levar para uma vida de bênção. Satanás, ele nunca vai colocar na tua mente, no teu coração, para você tomar posse daquilo que vai te levar para a vida eterna. Satanás, ele vai desviar o teu caminho. Ele vai seduzir. Ele vai te levar para o caminho errado e vai colocar falta de entendimento na tua cabeça, falta de discernimento, vai colocar dúvida,
vai colocar tarefas, muito lazer, muita coisa para fazer, não dá tempo de estudar. Daí quando acontece uma situação, aí vem a boca de Satanás, na boca de um profeta, de um pastor, do irmãozinho da igreja, ou sei lá de quem. Aí usa a boca do irmãozinho e diz que você pode fazer aquilo que não pode. Ou se não te proíbe aquilo que Deus mandou você fazer. Preste muita atenção. A palavra de Deus é vida, é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E se você não estudar a palavra de Deus, você vai morrer nessa terra, você vai perecer nessa terra, você não vai conquistar nada nessa terra. Porque é só através da palavra de Deus que você vai ter vida e vida em abundância. E é só através do conhecimento e prática da palavra de Deus que você vai ter a salvação eterna. Muitas pessoas estão enganadas. Heresias, igrejas, religiões, pastores, padres, bispos, enganados por falta de conhecimento. Acreditam que o homem fala. O homem falou, tá valendo. E aí quando lê na Bíblia tem dúvida. Por quê? Não tem conhecimento, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. Lê, vê que está escrito, mas tem dúvida. É que nem você vai falar para religiões aí que a idolatria é pecado. Você mostra na Bíblia que é mandamento. Tem vários textos bíblicos que falam que Deus ordena destruir a idolatria porque é pecado, porque só Ele é Deus. Mas mesmo assim eles têm dúvida. Leem, mas tem dúvida. Leem, mas não praticam, porque estão acostumados, viveram uma vida errada, aprenderam tudo errado. Aí quando chega alguém e mostra a verdade para você, a dúvida vem. 3 sintomas de uma pessoa que está caída. 3 sintomas. Desapercebido, mentiroso e incrédulo. Guarda isso na tua mente. Se você se corrija. Preste atenção na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus e invista na aprendizagem da palavra de Deus. Fique esperta, fique ligado na palavra de Deus. Não minta por nada neste mundo. Mentirinha, mentirona, é tudo mentira, é filho do diabo quem mente. Dúvida, não seja incrédulo, não deixa a dúvida tomar conta do teu coração. O diabo lhe semeia a dúvida. Amém? Espero que você aprendeu nesse estudo de hoje, porque isso foi um estudo. Hoje eu queria profetizar sobre a tua vida, mas não foi o que Deus me passou. Deus disse, pegue e ensina, porque eles precisam conhecer como que o diabo faz para tirar os meus da minha presença. Ou aqueles que nem chegaram ainda, mas nunca entraram na presença de Deus, já estão entrando tudo errado, porque o caído está levando mais um monte de pessoas para o lado dele para caírem junto. O derrotado quer levar pessoas que estão lá em cima para a derrota. O caído quer pegar as pessoas que estão firmes, que estão andando no caminho certo para a queda também. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair na cova. Então a pessoa que não entende da palavra, que não estuda, ela nunca vai poder te ensinar, porque ela é cega. Ela não entende de Bíblia. Amém? Quero que você pegue esse vídeo, que você compartilhe com pessoas, mais possível número de pessoas que você possa compartilhar, que você venha se inscrever no nosso canal, você que não se inscreveu ainda. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.